Bom dia, irmãos, a paz. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 15. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai que me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a vida, Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o
princípio. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã, quero te agradecer porque o Senhor nos deu esse privilégio maravilhoso de estarmos reunidos para aprender a Tua Palavra, para glorificar o Teu nome. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos conduzir nesta manhã, que tudo que for ministrado aqui seja, Pai, da Tua parte, e que a Tua Palavra, Pai, seja o regente nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, gostaria de fazer uma pergunta para vocês, ou para você individualmente. Você sabe exatamente quem você é? Quem é você? Você conseguiria descrever para mim quem é você? Imagine, se eu te perguntasse, aí tivesse uma conversa com você, perguntasse quem é você, como é que você se descreveria para mim? Bem, se eu fosse me apresentar, eu diria que eu sou José, eu sou membro da nona igreja, eu sou seminarista lá, filho do Ronaldo e da Cristina. Esse sou quem eu sou, né? O José. Mas quem é você? Como é que você sabe, como é que nós sabemos quem nós somos? Uma palavrinha que nós ouvimos recentemente. Quem define quem é o seu eu? O seu self? Como você sabe quem você é? Uma coisa muito interessante a respeito de nós, da nossa identidade, é que nós precisamos de um referencial para saber quem nós somos. Toda vez que nós precisamos definir quem nós somos, nós precisamos buscar referenciais para descobrir quem nós somos. Se alguém te perguntar quem é você e você responder, eu sou eu, você não costuma responder muita coisa. Mas nós buscamos referenciais, pontos de apoio para descobrir quem é que nós somos. E bem, hoje, no texto que nós estamos estudando hoje, estamos dando continuidade àquele episódio da ceia. Não fica muito claro, inclusive, se Jesus ainda está no cenáculo ali com os discípulos, ou ele já está a caminho do Getsemane. E depois de Jesus confortar ali os discípulos no capítulo 14, ele passa a ter então essa conversa com os seus discípulos sobre quem ele é e sobre quem os seus discípulos são também. E hoje, através dessa conversa de Jesus com os seus discípulos, nós vamos entender que quando nós permanecemos em Cristo, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Nós nos tornamos semelhantes a quem Cristo é. Nós passamos a ser quem nós somos, semelhantes a quem Cristo é. Mas, para começar, vamos entender então quem, afinal de contas, Cristo é. No verso 1, ele já começa se apresentando como a videira verdadeira. Jesus está usando, obviamente, uma metáfora para descrever a relação dele com a igreja. Ele é a videira e a igreja são os seus ramos. E Jesus apresenta, a Bíblia na verdade nos apresenta, essa relação de Jesus com a igreja por algumas outras analogias também. Como Jesus sendo a base e a igreja o edifício, como Jesus sendo o marido e a igreja a esposa, como Jesus sendo o cabeça e a igreja o corpo, como Jesus sendo Adão, ou segundo Adão, e a igreja os seus descendentes, e como Jesus sendo a videira e a igreja os ramos. E acontece que essas analogias não são também aleatórias. Não são invenções só para simplesmente ficar mais fácil. Essa própria comparação de Jesus com a videira é uma referência à própria nação de Israel, onde eles estavam. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 5. Os versos 1 a 7. Isaías 5, de 1 a 7. Agora, cantaria meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas.
edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerá nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem de que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento de leis, justiça, e eis aí clamor. Veja bem, essa comparação que Jesus fez não é uma comparação aleatória. Nesse momento ele estava conversando ali com os seus discípulos, que eram pessoas ali israelitas, e eles tinham na sua mente essa referência de que a sua nação era essa videira de Deus, aqueles que deveriam ter dado frutos. No entanto, Israel não deu os frutos que Deus esperava que ela desse. E Jesus está dizendo agora o seguinte: olha, quem deu fruto na verdade sou eu. Eu fui quem dei o fruto. E é a mim que vocês devem estar ligados para que vocês deem frutos. Não é simplesmente estar ligado à nação de Israel. A descendência de Abraão de vocês não é o suficiente para que vocês deem frutos. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira que realmente frutificou como deveria frutificar. Jesus ainda se apresenta nesse mesmo texto, quando ele começa dizendo, eu sou, como uma figura muito interessante. Jesus está se apresentando aqui ainda como Deus. Essa é a 7ª vez no Evangelho de João, a 7ª e última grande vez em que ele usa esse termo, eu sou, e se apresenta. 5 ele usa, eu sou o pão da vida. No 8, Jesus está usando aqui uma figura de linguagem para descrever a relação dele com a igreja. Como eu disse, ele usou algumas outras figuras de linguagem, alguns outros exemplos. E veja bem, quando nós vamos observar a respeito dos ramos, nós encontramos aqui dois tipos de ramos que nos são apresentados. O primeiro é o ramo que não deu fruto, aquele que está ligado à videira, mas não deu fruto. O segundo é aquele que deu fruto. E o que é que quer dizer esses ramos que não deram fruto? O que é que quer dizer esses ramos que estavam na videira, mas não deram frutos e foram lançados fora? Meus irmãos, isso aqui não está dizendo que é aquela pessoa que se converteu, conheceu Jesus, mas acabou por algum motivo perdendo a sua salvação, porque não foi fiel ao Senhor de alguma maneira. Não é a respeito disso que esse texto está falando. O que está dizendo aqui, quando nós olhamos para esses ramos que não dão frutos, são aquelas pessoas que muitas vezes estão junto da videira, no meio da igreja, no meio dos verdadeiros ramos, mas que não são verdadeiros ramos. Aqueles que até ouviram falar de Jesus, aqueles que até cresceram conhecendo a verdade, mas que nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Esses então, que se passam por ramos, que estão às vezes muito parecidos, no meio da igreja, no meio daqueles que são verdadeiros ramos, mas não dão frutos, estes não são verdadeiros filhos de Deus. Estes são cortados e lançados fora da presença de Deus. Estes são como Judas, que passou os 3 anos do ministério de Jesus junto com ele. Era tratado como um ramo. Os pés de Judas também foram lavados. Inclusive,
Esse texto faz um paralelo com o capítulo 13, verso 10. Quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, ele afirma, a partir, aliás, do verso 8 a 10. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás aos pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. E foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Veja bem que havia alguém que estava sujo no meio daqueles que estavam limpos. E continuando aqui, o verso 3 do capítulo 15 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Os verdadeiros ramos de Jesus, eles já estão limpos e serão ainda mais limpos. E essa é o segundo tipo de pessoa que é descrito aqui. A segunda parte, os ramos verdadeiros. Os ramos verdadeiros são aqueles que estão verdadeiramente ligados à videira. Aqueles que produzem frutos. Aquele que está ligado à videira vão produzir frutos. E não só produzirão frutos, mas serão cuidados por Deus para produzirem ainda mais frutos. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Aqueles que são verdadeiros crentes, aqueles que conhecem verdadeiramente o Senhor, que têm um verdadeiro relacionamento com Jesus, serão cuidados por Deus, para que tenham mais frutos. E isso me lembrou o texto de Tiago 1, 2 e 3, onde está escrito: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. As provações são da parte de Deus para as nossas vidas, irmãos. As tentações não vêm de Deus. As provações, aquelas situações em nossas vidas em que nós descobrimos que nós não podemos depender de nós mesmos. Aquele momento em que nós entendemos que nós precisamos recorrer a Deus e que Ele é o nosso único sustento. As provações vêm para tirar os excessos de folhas em nossas vidas. Assim como ali os ramos da videira podem estar com muitas folhas que atrapalham eles a dar fruto, a gastar sua energia produzindo os frutos, o Senhor também nos poda. O Senhor cuida de nós. O Senhor elimina de nós tudo aquilo que é inútil em nossas vidas, para que nós possamos focar em dar frutos cada vez mais. E afinal de contas, quais são esses frutos? Verso 7 até o verso 10. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Meus irmãos, esses frutos, que são os frutos que a nação de Israel não deu, que são os frutos que Cristo deu, e que são os frutos que nós daremos se nos mantermos na palavra dele. Esses frutos são a obediência à vontade de Deus. Os frutos dos quais nós devemos dar não são as almas que nós ganhamos para Deus, apesar de todo cristão ser incumbido de pregar a palavra. Os frutos que nós devemos dar não são as atividades que nós realizamos aqui na igreja, apesar de todo cristão ser incumbido de trabalhar. É muito mais do que isso. O fruto que nós devemos dar é o fruto que Cristo deu. Cristo foi obediente ao Pai em tudo.
Cristo foi obediente ao Pai até morrer na cruz por nós. Foi obediente ao Pai em deixar a sua glória e vir nos resgatar. Foi Ele quem conseguiu cumprir toda a lei. O Senhor Jesus não veio para revogar a lei, Ele veio para cumpri-la. E o cumprimento da lei que Ele fez é o que nos dá direito de sermos filhos hoje. O fruto que nós devemos dar, meus irmãos, é muito mais do que evangelizar, do que trabalhar, do que ofertar. O fruto que nós devemos dar é obedecer a Deus. É saber quem nós somos. Saber que nós somos filhos de Deus. E, portanto, nós temos um padrão a seguir. Nós temos uma direção a seguir. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim também como tenho guardado os mandamentos do meu Pai. A obediência, meus irmãos, é o fruto. E a segunda coisa é que nós seremos semelhantes a Jesus. Essa primeira coisa são os frutos, a obediência. A segunda coisa que nós seremos semelhantes a Jesus é em amor. Vamos ler novamente do versos 12 ao 17. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tem-nos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto perdides a meu Pai, em meu nome eu vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nesta obediência, ao produzirmos frutos, nós também seremos semelhantes a Cristo em produzir o principal fruto, o amor. O amor, meus irmãos, é o principal fruto que o Senhor Jesus quer que nós produzamos. Em 1 Coríntios 13:13, esse é um verso muito conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Por que é que o amor é o mais importante? É o maior destes. O amor é a consequência daquilo que nós cremos e daquilo que nós somos. Nós só conseguimos amar, nós só amamos ao nosso próximo, se nós temos a nossa fé centrada em Cristo. Jesus é Deus. Deus é amor. Assim como nós permanecemos no seu amor e nas suas palavras, nós assim podemos amar aos outros. O nosso amor ao próximo é o principal fruto que nós devemos ter. É o principal ato de obediência que nós devemos ter. O amor além do que nós temos por nós mesmos. Jesus diz no verso 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Observe que especialmente o amor é um fruto que está sendo ordenado de forma especial. Se você se lembrar bem do capítulo 5 de Gálatas, os frutos do amor, os frutos do Espírito, nossa produção,
Os frutos do Espírito é amor, paz, longanimidade. Todos aqueles são frutos da obediência a Deus. Mas aqui Jesus está ordenando especialmente a obediência em amar. Ele está nos convocando a amar semelhantemente a Ele. Como eu vos amei, assim ameis uns aos outros. E ele completa no verso 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus nos ensina que o amor verdadeiro não está relacionado simplesmente a um sentimento, ou a um gostar, ou a um pequeno esforço em relação a alguém. O verdadeiro amor é ao ponto de você morrer por aqueles que são seus amigos, por aqueles que são os seus irmãos. E aí eu gostaria de te perguntar, meu irmão, pense nas pessoas que estão ao seu redor. Será que você morreria por alguma delas? O amor que você tem pelos seus irmãos é suficiente para isso? Jesus nos chama para amar como Ele amou no verso 12. No verso 13 ele diz que o amor maior que existe é dar a vida pelos amigos. E no verso 14 ele diz: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. O que Jesus está dizendo é: vocês que são os ramos que permanecem em mim, que obedecem às minhas palavras, vocês são os meus amigos. E o maior amor que existe é dar a vida pelos amigos. E nós temos que nos lembrar, irmãos, onde é que eles estavam nesse momento. Esse momento é logo após a ceia. Jesus estava indo para o Getsemane, onde logo após ele seria entregado para ser crucificado. Jesus está dizendo: vocês que são os ramos que permanecem em mim, vocês que obedecem a minha palavra, que são os meus amigos, eu vou amar vocês e vou dar a minha vida por vocês. E é assim que vocês têm que amar. Assim como eu estou a caminho de dar a minha vida aqui por vocês, é assim que vocês têm que amar aos seus amigos, aos seus irmãos. No verso 15 ele nos diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai tenho dado a conhecer. Jesus Cristo é aquele que nos revela a vontade de Deus. Meus irmãos, tudo que existe, toda a criação que existe, serve ao Senhor. Por mais que a criação se rebele contra Deus, tudo que existe serve ao Senhor, é servo de Deus. Por mais que seja inimigo de Deus, ele não deixa de ser servo de Deus, porque ninguém pode se livrar do poder e da autoridade que é o nosso Senhor. Mas Jesus está nos dizendo: olha, vocês também eram servos, e agora mais do que servos, vocês conhecem a vontade do Pai que eu cumpri, e que agora vocês têm que cumprir também. E agora você se torna meus amigos. Todos nós que estamos sentados aqui, com certeza somos servos de Deus. Podemos ser servos obedientes ou desobedientes, mas nós servimos a Deus, nós não temos escolha. E o que Jesus está dizendo: olha, aquele agora que conhece a vontade do meu Pai, a vontade que eu cumpri, não é apenas mais servo, é também meu amigo. E é por você que eu estou dando a minha vida. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros.
Meus irmãos, o amor ao próximo é uma ordem. Jesus começa e termina esse trecho do discurso afirmando: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Assim como Ele nos amou, nós devemos nos amar. Nos amar uns aos outros. Jesus, Ele nos amou até entregar a sua vida. E Ele reafirma por 2 vezes que nós devemos amar uns aos outros. E esse amor só é possível porque nós estamos nele. Foi Ele que nos escolheu para fazer isso. No verso 5 diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E no verso 16: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus, Ele nos escolheu para dar frutos, e é Ele quem permite que nós demos frutos. Nós só podemos amar uns aos outros, nós só temos condições de amar uns aos outros, porque Ele nos dá esse poder. Porque através de estarmos ligados a Ele, nós podemos amar ao próximo como Ele nos amou. E meus irmãos, nós somos semelhantes a Cristo nos frutos, somos semelhantes a Cristo no amor. E nós também seremos semelhantes a Cristo nas dificuldades. Verso 18 em diante: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, e o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Meus irmãos, Jesus veio e foi completamente fiel à vontade de Deus. Jesus, como nós dissemos e entendemos aqui, Ele é o próprio Deus. E mesmo Ele sendo o próprio Deus, Ele foi odiado. E é interessante porque esse fato a respeito dele é também um dos motivos pelos quais ele foi odiado. Ele foi odiado também por ser o próprio Deus e por cumprir a vontade de Deus. Em Tiago 4,4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A humanidade como um todo é inimiga de Deus. A humanidade, depois que saiu do jardim, depois que pecou, se tornou toda inimiga de Deus. Os inimigos não são simplesmente desafetos, que não vai um com a cara do outro. O inimigo é aquele que odeia o outro. O mundo odeia a Deus e a vontade de Deus.
O mundo odeia aquilo que Deus revela como a sua vontade. Jesus veio sendo Deus, cumprindo a vontade de Deus, e foi odiado pelo mundo por quem Ele era. E meus irmãos, se nós queremos ser esse ramo que está ligado à videira, que dá frutos que são obediência, cumprir a vontade do Pai, se nós queremos fazer essa loucura, que é amar aos outros mais do que nós amamos a nós mesmos, nós seremos odiados pelo mundo, meus irmãos. Não espere que ter a Jesus vai trazer uma vida fácil para você. Ter a Jesus não é sinônimo de uma vida fácil, de uma vida sem desafios, de uma vida sem perseguição, de uma vida sem provações. Muito pelo contrário. Os textos nos afirmam que nós teremos provações do nosso Deus para que nós sejamos refinados e nos tornemos mais parecidos com Ele. E também nos afirma que nós seremos odiados por aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Estar em Cristo, estar em Jesus, é a nossa garantia de salvação, é a nossa garantia de vida eterna. É a garantia de que nós estamos voltando ao propósito para o qual Deus nos fez. Mas também é garantia de que agora nós estamos do outro lado da guerra. Se antes nós também éramos inimigos de Deus, agora nós nos constituímos inimigos do mundo, meus irmãos. O mundo não há de concordar com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós cremos que é o correto. O mundo nunca vai entender que é mais importante o bem-estar do nosso próximo do que o nosso. O mundo nunca vai entender que a vontade de Deus é mais importante do que a nossa vontade. Em 1 Coríntios 1,8 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Meus irmãos, ser crente é ser doido. No meio da crise você está tirando aí 10% e mais para dar de oferta aqui na igreja. Você está aí gastando o seu tempo que você poderia estar, abre aspas, descansando aqui, saindo de casa, levantando no domingo 8 horas da manhã para arrumar. Ser crente é loucura. Perder as oportunidades que nós perdemos de nos dar bem. Ser crente é loucura, meus irmãos. Quem não conhece a palavra de Deus, nos terão como loucos. No entanto, para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. E poder de Deus para quê? Para que ela é poder de Deus? A palavra é poder de Deus para que nós sejamos, assim como Cristo, obedientes. É a palavra de Cristo que permanece em nós. Esse é o poder que ela nos dá. Nós a conhecemos, então nós sabemos qual é a vontade do Pai. Nós podemos cumprir o que o Pai quer de nós. Nós temos poder para sermos mais parecidos com Cristo. Esse é o poder que ela nos dá, meus irmãos. Meus irmãos, gostaria de chamar vocês agora a atenção para os versos 7, 11, 16 e 26. O verso 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Verso 11. Tenho-vos dito essas coisas,
para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Verso 16: Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. E verso 26: Quando, porém, vier o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Meus irmãos, nós encontramos nesses 4 versos 3 elementos que são muito importantes nesse texto. O primeiro elemento é a oração. O segundo é o gozo ou a alegria. E o terceiro é o Espírito Santo que testemunha de Cristo. O primeiro, no verso 16, de que alegria, afinal de contas, Jesus está falando? No verso 16 ele diz: Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Afinal de contas, de que alegria que Jesus está dizendo? Jesus está a caminho do Getsemane, está se preparando para ser crucificado. No capítulo 14, ele tinha confortado os seus discípulos porque ele os deixaria. E logo à frente, em Mateus 22, 44, diz que durante o seu momento de oração, Jesus chegaria a suar sangue, tamanha a tensão daquele momento que ele aguardava. Afinal de contas, por que é que Jesus tinha o seu gozo completo, a sua alegria completa? Eu não sei vocês, mas eu não acho que estar caminhando, se preparando para ser crucificado seja um momento de muita alegria. Mas acontece que Jesus não está falando de uma alegria momentânea. Ele não está dizendo: olha como nós estamos felizes nesse momento em que agora virão e me matarão e vocês terão de fugir. Não é disso que ele está falando. A alegria da qual Jesus está falando, o gozo do qual Jesus está falando, é a alegria de estar em tudo cumprindo a vontade do Pai. Jesus, indo para a cruz, estava cumprindo a vontade do seu Pai. E a alegria dele era cumprir a vontade do Pai. Jesus nos diz todas estas coisas, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo esteja completo. Ele nos diz que nós somos seus ramos que Ele cuidará. Ele nos diz que se nós permanecermos nas suas palavras, o amor dele permanecerá em nós. Ele nos diz que se nós formos obedientes, nós daremos muitos frutos, nós seremos semelhantes a Ele. O que Ele está dizendo é: quando vocês cumprirem a vontade do Pai, a alegria que eu estou sentindo, mesmo indo para a cruz, vocês também sentirão. Mesmo quando vocês forem perseguidos e mortos por conta do meu nome, vocês estarão alegres, porque vocês saberão que vocês estão cumprindo a vontade do Pai. É essa a alegria daquele que se parece com Cristo. É essa a alegria de Cristo, de cumprir a vontade do Pai, de permanecer na sua palavra e de amá-lo e de amar ao próximo, de amar até o fim. A nossa alegria é de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Jesus, meus irmãos, como nós sabemos, foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus, e Ele não está mais entre nós, como esteve entre os discípulos, mas Ele nos enviou
o seu Consolador. Ele nos enviou o Espírito que testifica dele. No verso 26, quando porém vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Jesus nos enviou aquele que nos convence do pecado, que nos convence da justiça e do juízo, e que testifica em nós de que Cristo é a nossa salvação, de que testifica em nós que Jesus veio e cumpriu a vontade do Pai, e nos lembra de que nós também podemos cumprir a vontade do Pai. É Ele quem nos dá essa condição. O Espírito nos lembra quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por perseguições, que nós podemos ser fiéis, assim como Cristo foi fiel. E Ele nos lembra do outro elemento, da oração. É interessante porque, lendo esses versículos isoladamente, eles podem nos dar uma ideia errada, né? Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Verso 7. E depois no verso 16 também. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Afinal de contas, do que é que esses versículos estão falando? Quer dizer que quando nós somos crentes, nós podemos pedir absolutamente qualquer coisa a Deus que Ele vai nos conceder? Quer dizer que nós podemos orar ao Senhor pedindo, não sei, para o Bolsonaro ser reeleito, ou para o Lula, não sei qual é a sua posição, ou nenhum dos dois, amém? Então, quer dizer que qualquer uma dessas coisas nós podemos pedir e com certeza Ele vai nos conceder. Bem, lembra que no começo eu perguntei sobre quem era você? Nós estamos conversando sobre quem você é, sobre quem nós somos. Se nós somos ramos dessa videira, se nós somos semelhantes a Cristo, o que nós vamos pedir e o que o Senhor nos concederá é aquilo que está de acordo com a sua vontade. O próprio Jesus, ao orar, ele dizia: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus, ele pede ao Pai: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade. Essa é a oração do crente, que a vontade do Pai seja feita. E é justamente por isso que nós temos certeza de sermos atendidos, porque Ele nos chama para fazer a sua vontade, e Ele nos conduz a orar pedindo que Ele nos capacite para fazer a sua vontade. Então, meus irmãos, quando por conta da nossa loucura de sermos crentes, nossa loucura de amar aos próximos e amar a Deus, nós fomos perseguidos, ignorados, quando nós fomos humilhados e deixados de lado, nós podemos orar e pedir a Deus misericórdia. Pedir a Deus, muitas vezes, não que Ele transforme a situação em torno de nós, mas que Ele nos capacite para ser obediente a Ele. Para que mesmo numa situação de injustiça, assim como a crucificação de Cristo foi injusta, nós sejamos obedientes o suficiente para passar por essas situações fiéis ao Senhor, porque nós queremos cumprir a sua vontade e agradá-lo. Porque muitas das vezes, pode ser que o Senhor não reverta as situações nas quais nós nos encontramos, mas Ele permite que nós peçamos para sermos fiéis a Ele, para sermos fiéis nas suas palavras,
as suas palavras, mesmo nas piores situações das nossas vidas, meus irmãos. Meus irmãos, afinal de contas, quem é que nós somos? Nós somos aqueles que dependem de Cristo para absolutamente tudo. Nós somos o edifício e Jesus é a base. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Jesus é Adão e nós somos os seus descendentes. Ele é a videira e nós somos os ramos. Sem Ele nada nós podemos fazer, meus irmãos. É por isso que nós podemos orar e pedir ao Senhor misericórdia, para sermos fiéis, para sermos mais parecidos com Cristo, sermos cristãos, não é mesmo? Pequenos cristos, e ter certeza de que Ele vai nos conceder isso, meus irmãos. E meus irmãos, em Mateus 5, 10 e 11 está escrito: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. O Senhor Jesus sabe que nós sofreremos por sua causa. Mas glória a Deus, meus irmãos, porque é só o começo. E quem é você? Que tipo de ramo você é? Nós podemos ser fiéis quando nós somos os ramos que estão ligados à videira. Mas será que talvez você não seja um ramo que parece que está ligado à videira? As promessas que Cristo fez aqui, que Cristo faz, são para os verdadeiros ramos. Se você ainda não é um filho de Deus, um ramo, é urgente que você mude sua posição quanto a isso. Meus irmãos, que o Senhor possa os abençoar e que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos conceder essa fidelidade a Ele. Amém? Amém. Se põe de pé por um instante. Te convido a fechar os olhos agora e fazer essa reflexão respondendo essa pergunta: quem sou eu? Quem é você? Qual é o tipo de ramo que você tem sido? Um ramo que permanece? Um ramo que está conectado? Ou será um ramo só nominal? Você é amigo? Você é amigo de Cristo? Ou você tem temido as ameaças do mundo, do sistema que se opõe a Cristo? A palavra do Senhor diz que aqueles que têm amizade com o mundo têm inimizade com Deus. Talvez hoje o maior temor seja ser inimigo de Deus. Romanos 5:10, Paulo diz que fomos reconciliados quando éramos inimigos. E se você hoje está conectado nesse ramo, é amigo de Deus, mas está temeroso com as perseguições, com as aflições, com todas essas coisas que Cristo pré-anunciou, Ele disse que se eu resgatei vocês quando eram inimigos,
quanto mais aqueles que já estão reconciliados, quanto mais aqueles que já estão no ramo, quanto mais aqueles que já são amigos. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome e exaltado pela Tua palavra, que nos mostra claramente quem nós somos. A Tua palavra ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, capaz de revelar os intentos do nosso coração, capaz de nos revelar se estamos conectados na videira verdadeira ou não, ou é só nominalmente e não há frutos. A Tua palavra é capaz de revelar se nós somos amigos de Deus. E louvado seja o Teu nome, porque a Tua palavra revela quem o Senhor é, o grande restaurador, aquele que chama os que não estão permanecendo a permanecer, aquele que promete uma perseverança, aquele que dá prazer a nós esboçarmos o fruto da obediência, aquele que nos garante atender orações segundo a vontade plena, soberana, boa, agradável e perfeita. É aquele que nos chamou de amigos, porque compartilha todo o conhecimento que o Pai tem confiado a nós. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra hoje, ó Pai, possa trazer uma nova identidade para pessoas aqui nesse dia. Que possa ser rasgada a identidade de inimigos de Deus, a identidade daqueles que estão fora, que estão cortados, para uma identidade daqueles que estão conectados, que estão permanentes na videira verdadeira. Naqueles, ó Pai, que têm a identidade de desobedientes e que temem mais o mundo do que a Deus, que possa ter uma identidade trocada hoje para aqueles que obedecem e obedecem com prazer. Uma identidade, ó Pai, entrelaçada à identidade de Cristo, que foi obediente até a morte de cruz, e que é a expressão do verdadeiro amor, Pai. Ó Deus, haja, Pai, nesse dia, por meio da Tua palavra e por meio do Espírito Santo. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos, ó Pai, ser tomados, ó Deus, por esta alegria que foi pregada aqui, que não é uma alegria efêmera, passageira, momentânea, mas é uma alegria eterna, que aponta para uma glória eterna, que nos faz entender, ó Pai, que as provações, perseguições momentâneas deste mundo não há de se comparar com a glória do porvir que nos está aguardado. Ó Deus, em nome de Jesus, continua abençoando a Tua igreja, restaurando a Tua igreja e colocando a Tua igreja cada vez mais no centro da vontade do Senhor, que é o melhor lugar para se estar. E assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Tenham um ótimo domingo na presença do Senhor. Permaneçam na videira verdadeira.